Hoje nós vamos revisar a aula 4 e a aula 5, Território e Povos Indígenas. O objetivo é compreender como está a distribuição dos povos indígenas, no Brasil, e também trabalhar com essa visão estereotipada que existe sobre os povos indígenas. Nosso conceito principal hoje de retomada do território é o espaço delimitado por e a partir das relações de poder. O conceito de território está ligado à constituição econômica e cultural de um país, e também com a relação entre cultura, essa cultura que é baseada na questão do idioma, do povo e também das constituições que esse povo teve ao longo da história. Então o território ele é mutável, ele não é fixo sempre, ele vem através de conquistas, de guerras, de batalhas, e esse território nem sempre é assim como é definido hoje no mapa. Hoje nós temos essa configuração dos países do mundo, mas ela é mutável. Também já temos categorias para o estudo do território quanto à questão cultural e econômica. Por exemplo, no território brasileiro existe diversas nações indígenas, mas são povos que não são autônomos, não têm a sua autonomia territorial, não constituem um país, mas são e estabelecem territórios através da sua cultura. Então, não dá para se apegar ao conceito de território só como povos-nações, tá? Só com essa questão do território, países. A gente tem dentro dos países uma diversidade cultural muito grande. Se a gente for estudar outros países do mundo, a gente vai ver que também tem culturas que não têm o seu território autônomo, mas convive com outras culturas no seu território. Vamos iniciar o estudo da geografia humana da América, através dos povos originários, povos que já existiam aqui no continente americano, e com a chegada do colonizador se deu através de uma relação de conquista desses territórios dos povos, e essa relação colonizador indígena nem sempre foi tão amigável, e a gente percebe diversos conflitos ao longo da história. Temos 5 importantes regiões: região dos astecas e dos maias, que formam a Mesoamérica. Temos a região andina com os incas, essa região aqui do Caribe, os indígenas norte-americanos e os indígenas sul-americanos. Dentre esses grupos, muito diversos, estabeleceu diversos tipos de culturas indígenas. Os 3 civilizações pré-colombianas que a gente mais tem conhecimento e foi feito um amplo estudo é os incas, astecas e maias, que deixaram marcas arquitetônicas, e a gente vê que eram povos bastante evoluídos. Hoje, do que sobrou dos povos indígenas, eles estão concentrados principalmente na Bolívia, no Peru, na Guatemala, México e na região setentrional da América, principalmente os esquimós e inuits. Analisando a proporção de povos indígenas que permanecem como maioria da população no território da Bolívia, 62% da população tem traços e são de origens indígenas, que demarca uma constituição humana da população bastante forte, marcada por esses traços. Também a gente tem no Peru, no Chile, no México, percentual bastante relevantes.
Se a gente for analisar toda essa população, El Salvador e Brasil são onde tem o menor número de indígenas hoje representados na constituição da sua população. Vamos revisar esse programa Falas da Terra, porque nos apresentou diversos povos indígenas, diversos tipos de lutas, né? Cada povo representa uma característica e a gente viu diversas formas de cultura indígena também. Para ver como são diversos. Mais de 300 etnias, 270 línguas, espalhados ao longo do território brasileiro, concentrando 1 milhão de indígenas, que se estabelecem em cidades ou aldeias indígenas, né, e são bastante diversificados. O programa Falas da Terra contribuiu porque ajudou a desmitificar aquela visão do indígena, né, como a gente tem aprendido na escola, nos anos iniciais, como aquele indígena só do cocar, né, que só pesca, que só faz isso, né? Hoje a gente tem uma visão muito mais ampliada do que é ser indígena. Uma diversidade muito grande de povos, né? Eu dessa nuvem aqui de palavras, olha, se eu ouvir falar de 10 foi muito. Para mim foi uma grande surpresa ter contato com essa grande diversidade de povos indígenas do Brasil. Então o colonizador chegou no território brasileiro e impôs seu modo de vida perante os indígenas, né? Não levando em conta a sua organização social, a sua religião, né? Como se fossem seres sem conhecimento nenhum. Então, além do colonizador, também teve as missões jesuíticas, que demonstrou toda uma problemática, né, uma falta de conhecimento que tiveram sobre os povos indígenas, no qual tentaram dominá-los. Então aqui a gente já tem um desenho de como essa exploração territorial foi se avançando ao longo da história, não respeitando os territórios indígenas. Então muitos equívocos foram construídos ao longo da história. Falar e chamar de índio é uma visão ultrapassada, o correto é indígena. Quando a gente vai se referir ao grupo, não se referir à tribo, mas sim povos, nações, povos originários e povos indígenas. Os indígenas são diversos, não tem só um fenótipo e um jeito, né? Não é só o cabelo liso, a pele morena, os olhos puxados. O indígena tem características de acordo com o seu grupo, que é muito diversificado. Cada grupo tem a sua constituição social, religiosa, né? Tem tribos que são matriarcais, tribos com mais, outras tribos são bem mais tradicionais, patriarcais, né? Então hoje o indígena ele não vive só concentrado em aldeias no interior isolados. Também a gente percebe que a cidade também avançou e avançou sobre os seus territórios. E aí também o indígena também ficou muito próximo das cidades, com esse avanço das cidades também pelo interior e pelas metrópoles. Então, o estabelecimento do indígena também se dá em áreas urbanas também no contexto atual, até mesmo porque falta condições de trabalho, falta caça, tem problemas ambientais, né? Construção de estradas, redefinição de terras. Indígenas às vezes perdem terra, né? Pela questão do avanço da civilização, da construção de cidades, a construção de barragens. Então isso gera um problema social bastante grave. Então a evolução territorial do Brasil, que foi avançando sobre o interior e foi redefinindo limites, também redefiniu limites sobre terras indígenas. Então esse avanço para o interior também foi o avanço
que também foi marcado pela redução da população indígena, né? Então daí se perdeu vários povos, diversos idiomas foram se perdendo e aos poucos essa redução vem acontecendo até chegar nessa configuração atual. E a gente percebe que os indígenas ficaram reduzidos, principalmente onde existem reservas e a preservação de terras indígenas. Então a gente percebe que as terras indígenas, elas ficam principalmente nesse quadrante aqui da Amazônia Legal, que abrange parte aqui oeste do Maranhão, pedaço do Tocantins, Mato Grosso. Então os limites da Amazônia Legal é onde tem a maior concentração de povos indígenas. Aqui pela região do Oceano Atlântico ficou reduzido em pequenos pontos. Ó. Os povos indígenas se organizam, né? Tem sua cultura, né? A sua sociedade é organizada através de organizações que se estabelecem, né? Cada tribo tem o seu formato, a sua organização. E a gente percebe ali a questão territorial bem definida, né? A questão dos povos indígenas, as terras indígenas, áreas de conservação estadual e federal. A grande problemática hoje no Brasil é o avanço do agronegócio. O agronegócio vem expandindo sua economia sobre terras indígenas. Então o futuro desses povos indígenas está cada dia mais ameaçado. Então tem que respeitar as terras indígenas originárias. Também tem que respeitar quando é demarcada essa reserva indígena através de um formato de lei, né? Mas quando as políticas nacionais não são favoráveis, até isso que já foi demarcado entra em xeque, né? A gente pode sofrer ainda problemáticas pela carta branca do governo, né? Frente a essas terras. Então a gente vê uma problemática aí no futuro. Então, se não haver luta, não haver representação desses povos, eles correm risco mesmo de perder seus territórios por projetos econômicos, né? Construção de estradas, redemarcações de terra, ampliações de áreas urbanas e também mudança do papel da terra, né? Sendo uma área de floresta sendo transformada aos poucos em uma área de produção de agronegócio. Então o agronegócio cada vez mais tenta limpar do território essas pessoas que estão fazendo barulho perante o cenário internacional. Então a gente vê aqui a minoria da população, né, tentando lutar ainda pelo direito da terra. Diversas populações perdem seu território e às vezes perdem para apenas uma pessoa, que concentra cada vez mais terra. Um dos grandes problemas do Brasil é a concentração de terras. Nós somos um dos países mais desiguais quanto à questão de terra, porque nós temos grandes produções de terra, e às vezes a gente vê que é uma produção de um único produto. Esses latifúndios gigantescos acabam esfacelando a nossa própria economia. Então, na América Latina também isso também está previsto. Diversos povos indígenas sofrem com grandes obras, né, e exploração de recursos minerais naturais. Então a gente vê aqui na Guatemala a problemática da mineração de ouro que tenta avançar sobre terras indígenas, construção de estradas e corredores de transporte. São problemáticas no México, na Colômbia, no Equador, na Bolívia. Aqui no Brasil nós tivemos um problema
construção da transposição do Rio São Francisco e também da construção da usina de Belo Monte, que foi um grande problema e ainda é uma questão de luta indígena para não perder seus territórios. Então a gente vê diversas problemáticas, né, mudando e reassentando essa população indígena. O problema é que às vezes eles perdem a terra e não tem nem para onde recorrer, porque esses projetos são implantados não respeitando esses povos tradicionais, que vem configurando também um genocídio perante esses povos. Segundo o mais recente recenseamento do IBGE de 2010, né, estava previsto um censo ano passado, 2020, mas com a questão da pandemia e também com a falta de recursos, esse censo não será realizado, né? A gente já tem isso bem em mente. Isso vai atrasar as pesquisas no Brasil, principalmente para esses povos tradicionais e para a população da periferia e do interior que precisa de dados atualizados. A falta do censo vai causar grande impacto nas políticas sociais do Brasil. Então hoje a gente vê 38,5% de população indígena vivendo em grandes centros como São Paulo, Manaus, Boa Vista e Rio de Janeiro. A gente tem uma migração, né? Pessoas que vêm estudar, trabalhar e depois voltam às vezes para sua aldeia indígena, né? Seu grupo. Alguns permanecem na cidade lutando por direitos desses povos. E é uma adaptação frente a um contexto atual, contemporâneo. O indígena hoje aqui não é mais aquele que fica só lá no seu grupo. Ele já transita, ele busca também reconhecimento de seus povos. Isso atrelado muitas vezes a forte preconceito e discriminação, né, que sofrem e são bastante recorrentes essas problemáticas. Há ainda forte preconceito e discriminação e os indígenas que moram nas cidades são realmente os que enfrentam a situação, assim no dia a dia. Então, esse contexto de povos urbanos e indígenas vem sofrendo uma ampla discriminação. Muitas vezes os indígenas que estão no contexto urbano, eles vêm a trabalho para vender seu artesanato e ao término do dia, que nem trabalhadores, retornam às suas áreas indígenas, às vezes 1, 2 horas, 3 horas de ônibus, né? E fazem também um movimento pendular muito parecido com os trabalhadores de grandes centros urbanos. Como os indígenas se adaptam a esses novos espaços, né? Os indígenas que nasceram em áreas urbanas, será que se distanciam da sua cultura original? Essas são perguntas que a gente deve fazer, né? Refletir. A gente viu no documentário Falas da Terra que, mesmo morando na cidade, não se distanciam da sua cultura, né? Muitos vêm para se estabelecer na cidade justamente para tentar melhorar o contexto do seu grupo e também reivindicar direitos e lutar por eles. E se adaptam assim aos novos espaços, né? O indígena hoje não é só aquele do passado que a gente tem aquela visão estereotipada, né? Que só usa o seu tipo de roupa, né? Aquelas roupas de rituais. Tem aquela visão do indígena só naquele aspecto. Então hoje o indígena, além de representar a sua cultura, ele é resistência, né, e faz com que a vida seja quebrar preconceitos. Então tem uma fala aqui: minha vida é quebrar preconceitos, só o fato de eu vencer a discriminação que a sociedade me impõe é um ato de revolução. Ser indígena
em pleno século XXI, a ser revolucionário, a lutar pela terra, pelo direito de ter a sua cultura, o seu território. E hoje, em tempos de pandemia, essas situações vêm se prejudicando, porque a gente já viu vários genocídios ao longo da história, todos eles relacionados também com epidemia. A sua imunidade baixa, né, faz com que a sua saúde seja mais fragilizada. Em qualquer momento de pandemia, são os primeiros a sentir o efeito. Faltas políticas públicas também aos grupos indígenas, que essas informações não chegam. Então, o indígena que faz esse movimento, né, trabalho, casa, que vem vender seu artesanato na cidade, é o que vem mais ser impactado pela pandemia atual. Ó. E aqui nesse país, no México, pessoas na fila, né, respeitando o distanciamento para receber auxílio do governo. Então, é em toda a América Latina que os povos originários indígenas estão sofrendo com o contexto atual da pandemia. E isso a gente percebe que vai ser um impacto bastante grande para as comunidades. Isso aqui são mensagens que ficam para nós refletir, né, sobre a questão do preconceito aos povos indígenas, no qual o Christian Wariu, né, nos seus vídeos ele fala bastante sobre isso, né, e dos mitos, né, que se tem sobre índio, que índio não pode usar tecnologia, que às vezes só porque a pessoa está na cidade e não está com seus materiais, né, da sua cultura, parece que ele abandonou. Mas também falar que a pessoa não tem cara de índia, né, apesar de nós ser um país bem miscigenado, o Brasil, indígena não tem uma cara única. E também afirmar essa questão que são povos preguiçosos, uma questão bastante determinista, né? O respeito aos direitos dos povos indígenas são fundamentais para conservar o meio ambiente. Por analisar onde tem reserva indígena, são as áreas mais preservadas da Amazônia no Brasil. O povo acordou por mais respeito aos povos indígenas. Então, se a gente fazer essa leitura da cultura, né, a importância do seu território, a importância da preservação até da Amazônia, são povos que contribuem bastante para a preservação do meio ambiente. O modo de vida tradicional dessas populações faz parte da identidade brasileira. Preservar povos indígenas é preservar também a cultura brasileira.